Olá, senhoras e senhores, depois de abordar Resident Evil 1 e Resident Evil 2, chegou finalmente a hora de abordar Resident Evil 3 Nemesis. Aqui eu novamente vou comparar todas as versões que foram lançadas, ver o que dá para melhorar em cada uma delas, para aí sim no fim descobrir qual é a forma definitiva de revisitar esse clássico. E lembrando, esse vídeo não é um vídeo tutorial, e sim um resumo de tudo aquilo que eu acabei encontrando e explorando a internet afora. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O jogo foi lançado em 4 plataformas diferentes. Primeiro você teve a versão de PlayStation, lançado em 1999. No ano seguinte o jogo receberia mais 2 ports, um para o Dreamcast e outro para o PC. E essa versão de PC seria relançado em 2024 pelo GOG, e é justamente essa versão que eu vou abordar aqui hoje. E em 2003, ou seja, 4 anos após o lançamento original do PS1, o jogo receberia um port para o GameCube. A versão nativa do PS1 corre em 240p, mas aqui pelo emulador, e eu estou usando o DuckStation, dá para elevar isso facilmente para maiores resoluções, mas aqui eu vou deixar no 4K nativos. Porém, por se tratar de um jogo que usa cenários pré-renderizados, você só notará uma diferença mesmo nos personagens e nos objetos tridimensionais do jogo. E isso também acaba impossibilitando a adição de qualquer patch de widescreen, mantendo o jogo na proporção original dele de 4:3. E se vocês repararem, aqui teremos novamente aquele já conhecido problema do PS1, que é a imprecisão poligonal, deixando as texturas, mas principalmente a modelagem dos personagens totalmente torta. Porém, é possível corrigir isso facilmente no emulador, ativando a opção PGXP, que faz essa correção geométrica. Um outro ponto bem interessante é que eu acabei encontrando um mod de texturas de alta resolução, onde basicamente o criador desse mod pegou as texturas originais e fez um upscale através de inteligência artificial. Porém, semelhante ao que aconteceu quando eu abordei aqui o Resident Evil 1, esse mod tem os seus problemas. Várias vezes esse mod só cobre parte do cenário, você vai ver outras partes do cenário ainda na resolução padrão. Já a versão do Dreamcast corre numa resolução nativa superior à versão nativa do PS1. Aqui o jogo corre em 480p. Só que a gente consegue também aumentar isso facilmente pelo emulador. E aqui eu estou utilizando o Flycast, deixando ele também no 4K nativo. Só que aí a gente detecta um grande problema dessa versão, é que tal como a versão de PS1, ele também tem a imprecisão poligonal, ou seja, a mesma situação que ocorreu no Dino Crisis 1 aconteceu aqui. Tal como eu já disse no meu vídeo do Dino Crisis, nenhum emulador do Dreamcast tem a capacidade de fazer essa correção poligonal, tal como os emuladores do PS1, porque o Dreamcast já tem essa capacidade nativa, porém ela precisa ser feita pela desenvolvedora, tal como aconteceu no Resident Evil 2, que a versão do Dreamcast apresenta essa correção poligonal. Então, infelizmente, não há mais nada o que se possa fazer para melhorar a parte gráfica dessa versão. Já nas cutscenes, algo muito curioso aconteceu nessa versão, porque no jogo anterior, no Resident Evil 2, as cutscenes do Dreamcast estavam numa qualidade muito superior às demais versões de console, não só na resolução, mas no que estava sendo mostrado, porque as barras pretas da versão Dreamcast eram menores, você conseguia ver mais dessas cutscenes. Aqui ocorre justamente o inverso. Aqui eu não senti nenhuma melhora na resolução, ambas as versões parecem estar na mesma resolução, mas a versão do Dreamcast ela corta um pouquinho mais na parte de cima e de baixo das cutscenes, então você vê menos das cutscenes, e essas cenas também estarão mais claras, tal como aconteceu com as CGs do Dino Crisis. Só que lá eu até entendi, porque as cenas do Dino Crisis de um modo geral
eram muito escuras e difícil de você ver alguma coisa, já que não necessariamente, e por causa disso a imagem acaba perdendo um pouco de contraste e de intensidade das cores. Já a versão de GameCube, ela também corre na resolução 480p, só que novamente a gente consegue aumentar isso com muita facilidade através de um emulador, e aqui eu estou usando o Dolphin, deixando o jogo em 4K nativo. E aqui, ao contrário da versão do Dreamcast, o jogo já tem a correção poligonal nativa. E uma outra melhoria já bem conhecida dessa versão é o mod de texturas chamado de Seamless Project, que além de fazer um upscale das texturas originais, eles também acabam mexendo manualmente em outras texturas, dando um resultado bem superior à versão do PS1. E esse mod melhora não só as texturas in-game, mas também de todo o inventário. Já as cenas CGs dessa versão estão superiores à vista no Dreamcast, mas estão muito semelhantes à versão do PS1. Eu acho que só está um pouco melhor porque a resolução do jogo é maior. Mas em matéria de contraste, cores ou então o tamanho das barras pretas, ambas as versões estão praticamente idênticas. Só que eu acabei topando um mod que teoricamente iria melhorar a qualidade dessas cenas CGs, mas assim que eu apliquei esse mod, simplesmente não deu certo. Eu tentei mexer várias coisas na configuração, mas nada deu certo, porque muito provavelmente esse mod foi feito por uma versão anterior, mais antiga do emulador. Então o resultado acabou sendo essas cenas totalmente tremidas. Já a versão de PC, pelo menos essa versão do GOG, ela corre na resolução nativa dos 1200p, que seria equivalente ao Full HD, só que na proporção 4:3. E aí vocês vão perceber que mesmo a versão do GOG, que foi modernizada e relançada em 2024, essa versão ainda contém a imprecisão poligonal original do PS1. Isso mostra que a Capcom simplesmente pegou a versão de PS1, portou para o Dreamcast e PC sem fazer qualquer ajuste específico para essas plataformas, tal como ocorreu com o Dino Crisis. O pessoal do GOG, a fazer essa adaptação do jogo para os computadores mais modernos, também fizeram de maneira muito simplificada, já que o Dino Crisis também tinha esse problema na versão de PC, mas foi corrigido nesse relançamento do GOG. Mas é aí que entra um outro mod já bem conhecido no PC, chamado de Classic Rebirth, que faz aquilo que nem a Capcom e nem o pessoal do GOG fez, que é a correção poligonal, além de também manter a alta resolução. E esse mod também permite a adição de outros mods de texturas de alta qualidade. Tal como os Resident Evil anteriores, você terá 3 tipos de mods diferentes. Você terá o HD mod, que é semelhante ao mod visto na versão de PS1, onde simplesmente pegaram as texturas originais e fizeram um upscale através de inteligência artificial. O segundo mod é o Seamless Project, que é o mesmo mod usado na versão de GameCube. Simplesmente pegaram aquele mod e converteram para o PC também. E o terceiro mod é o mod criado pelo Sonic Boom, que tal como o Seamless Project, que além de fazer um upscale das texturas, ele fez vários outros ajustes de maneira manual, só que foram ajustes bem mais específicos se comparado ao Seamless Project. E sem sombra de dúvida alguma, tal como aconteceu com Resident Evil 1 e Resident Evil 2, esse é também o melhor mod dos 3. Porém, dessa vez, o Sonic Boom também alterou o rosto da Jill. Ele acabou adicionando o rosto da modelo Julia Vaught,
que é a mesma modelo que serviu como base para o rosto da Jill Valentine de Resident Evil 1 Remake. Lembrando que esse mod ele não só altera as texturas in-game, mas também de todo o inventário de itens e etc. Já as cutscenes dessa versão de PC, sinceramente eu achei elas abaixo da versão de PS1. Primeiro que a paleta de cores está inferior à versão do PS1 e o frame rate também. Parece que está correndo ali nos seus 20 frames por segundo mais ou menos. Porém, uma das grandes vantagens dessa versão de PC é um mod que aumenta a qualidade das cutscenes. Nesse mod pegaram as cutscenes da versão Source Next, que foi uma versão lançada exclusivamente por PC no Japão, onde você consegue ver essas cenas CGs na sua plenitude, porque essas cenas não tem aquelas barras pretas superiores ou inferiores. E aí usaram inteligência artificial para melhorar não só a qualidade visual, mas também o frame rate. Já na parte de performance eu vou analisar 3 aspectos diferentes: o frame rate, as telas de carregamento e as transições de câmera. Quanto às telas de carregamento, eu acabei me surpreendendo bastante com o resultado. A versão de PC tem ampla vantagem em relação às demais versões, porque você pode, caso queira, simplesmente pular toda aquela animação de abrir e fechar a porta, e as demais versões foram muito semelhantes nesse aspecto. Se eu não colocasse lado a lado, seria praticamente imperceptível. E aí você tem a versão de PS1 que ficou ligeiramente mais rápida que a versão do Dreamcast, que por sua vez ficou ligeiramente mais rápido que a versão de GameCube. Porém, a versão do GameCube tem uma outra vantagem. Aqui você pode aplicar um patch que simplesmente remove essas animações de abrir e fechar as portas, o que diminui consideravelmente a transição de uma área para outra, quase que equiparando com a versão de PC. Já nas transições de câmera, as 3 versões de console foram muito similares entre si. Se vocês repararem na pausa dos barulhos dos passos nas transições de câmera, é praticamente o mesmo. A única exceção mesmo é a versão de PC, que você não encontra qualquer tipo de travamento. As transições de câmera acontecem de maneira bem fluida. O frame rate é exatamente igual em todas as versões, travado nos 30 frames por segundo. E não há absolutamente nada que se possa fazer para melhorar isso de maneira nativa. E nesses casos, a única real opção que eu sempre trago aqui é usar o Lossless Scaling, um programa que faz a interpolação de frames através de inteligência artificial. Vai lembrar que não é algo nativo, ou seja, por mais que você tenha a impressão que esteja rodando a 60 frames por segundo ou até em frame rates maiores, ele na verdade estará correndo a 30 frames por segundo. A
Agora, quanto às adaptações para a língua portuguesa. A versão de PS1 eu acabei encontrando dois tipos de adaptações. Uma é apenas a legenda, mas mantendo o áudio original. A segunda é, além da legenda, você vai ter uma dublagem completa para o português, feita pela Nemesis Fandubs. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. 28 de setembro, de manhã. Os monstros tomaram a cidade. De alguma forma, eu continuo viva. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? Ok, nós temos que sair daqui. O quê? Do que está falando? Eu acabo de perder a minha filha lá fora! Como se atreve a dizer para sairmos daqui? Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Brad, aguente firme. Por quê? Ninguém faz nada sobre isso. Não sabia que estava viva, Jill. A polícia não está preparada para esse tipo de situação. Mas o que podiam fazer? Novamente, eu não vou dar a minha opinião pessoal a respeito da dublagem. Eu vou deixar isso com vocês. Mas eu, particularmente, sempre dou prioridade para o áudio original. Já para a versão do Dreamcast, eu acabei encontrando uma legenda completa para o português e mantendo o áudio original. E ela se assemelha bastante à legenda feita para a versão de PS1. No caso do GameCube, eu acabei topando com o mesmo problema quando eu fiz o vídeo de Resident Evil 2. O jogo até tem uma legenda, porém ele usa o Seamless Project, mas é para uma versão antiga do Seamless Project que não está mais disponível. E se você tenta aplicar essa legenda na versão atual do Seamless Project, simplesmente ela não funciona. De qualquer forma, essa adaptação do GameCube era só para os files e para os menus. Você não teria uma legenda nas cutscenes, por exemplo. E no PC, tal como aconteceu com Resident Evil 1 e Resident Evil 2, eu consegui converter a tradução do português para ser compatível com o mod do Sonic Boom, que estava totalmente em russo. O único empecilho é que, novamente, tal como os jogos anteriores, a qualidade da legenda estará na qualidade padrão do jogo e as cutscenes não estarão traduzidas. Elas estarão em alta qualidade, mas não estarão traduzidas. Só que aos 47 minutos do segundo tempo, eu acabei topando um outro mod de tradução feito pelo Cadinho Ehlers. Eu consegui esse mod praticamente em primeira mão. Eu conversei com ele, ele acabou me liberando esse mod. E esse mod de tradução não melhora apenas os textos dos diálogos, mas também dos menus, dos files, inclusive a cena CG inicial foi traduzida mantendo a qualidade do mod, que aumenta a qualidade da cena CG, fazendo com que essa seja a tradução definitiva para esse jogo. E ele também acabou me liberando uma prévia de um outro mod no qual ele está trabalhando, que traz uma dublagem totalmente para a língua portuguesa, feita por inteligência artificial. Ok, nós temos que sair daqui. O quê? Você por acaso ficou louca? Eu acabei de perder minha filha. Como você ousa me dizer para voltar lá para fora? Brad, por que não tem ninguém fazendo nada a respeito disso? Ninguém estava preparado para lidar com esse tipo de situação. O que eles poderiam fazer? Escuta, ele tá vindo atrás de nós. Nós dois vamos morrer. E como vocês já devem imaginar, eu não darei a minha opinião pessoal a respeito da dublagem. Eu vou deixar isso com vocês. Todas as versões do jogo compartilham quase que os mesmos conteúdos. Em todas as versões você terá o modo Mercenários, onde você pode escolher entre 3 mercenários diferentes, o Mikael, o Nikolai e o Carlos, sendo a maior diferença entre eles o equipamento que cada um carrega. E você começa em um ponto do mapa, tendo que chegar em um outro ponto do mapa dentro de um tempo pré-determinado, e a cada inimigo que você mata você ganha mais tempo, ou então caso você encontre e resgate algum refém, você, além de ganhar um item extra, você também ganha mais tempo. E ao terminar você ganha uma qualificação
que vai resultar em pontos que podem ser acumulados e trocados por armas e equipamentos especiais para você usar na campanha principal do jogo. A única diferença é que tanto a versão de PlayStation quanto a do GameCube, você precisa zerar o jogo uma primeira vez para desabilitar esse modo, enquanto que na versão do Dreamcast e PC, ela já estará desabilitada logo de cara. A versão de PC também dá duas versões da campanha principal do jogo. Você vai ter a Original Mode e Arranged Mode. Original Mode é a campanha da versão japonesa do jogo, enquanto que a Arranged Mode é a campanha da versão americana do jogo. E ambas as versões têm o Light Mode e o Heavy Mode, que seria equivalente ali ao Hard Mode e o Easy Mode. A grande diferença do Original Mode para o Arranged Mode é a posição de alguns inimigos e dos itens chave. Além disso, você também tem novas skins para Jill. No caso do GameCube e PlayStation, você terá 5 novas roupas. Uma chamada de Rider, outra chamada de Dancer, outra chamada de Police, e aí você também terá a roupa clássica de Jill de Resident Evil 1 e a roupa usada pela Regina em Dino Crisis. Porém, essas duas versões não terá uma roupa chamada de Blue e Black, que só estará presente na versão de Dreamcast e PC. E além dessa, o Dreamcast terá uma outra roupa exclusiva dessa versão, chamada de Blue Casual, só que o PC também terá uma outra roupa que é exclusiva só do PC, chamada de Black Casual. Mas, como você já deve imaginar, acabaram criando um mod que traz essa roupa exclusiva do Dreamcast para o PC. Fora que você vai ter inúmeros outros mods que trazem várias outras roupas para Jill, mas eu me atentei aqui às roupas lançadas de maneira oficial. E tanto a versão do Dreamcast quanto a de PC, não há qualquer necessidade de você zerar o jogo. As roupas já estarão desbloqueadas logo de cara. E aí está, senhoras e senhores, a minha comparação definitiva entre as versões de Resident Evil 3 Nemesis. E agora está muito claro que a forma definitiva de revisitar esse clássico é a versão de PC. Você terá os melhores gráficos com o mod de texturas do Sonic Boom e cutscenes de alta qualidade, legendas para o português. Você terá uma ampla vantagem na performance, podendo pular as telas de carregamento e tendo transições de câmera sem qualquer travamento. E claro, ter todo o conteúdo exclusivo de todas as versões já desbloqueado de cara. Caso você não saiba, se você for membro aqui do canal, você terá acesso a um server no Discord, onde eu posto os vídeos tutoriais, ensinando tintim por tintim todos os processos, todos os passos que eu acabo fazendo aqui. E não só isso, todos os arquivos que eu acabo usando nas minhas versões definitivas, eu disponibilizo lá também. Então, os patches, os mods, traduções, o jogo, o emulador e etc, tudo bem mastigadinho para você não ter dor de cabeça alguma. E muitas vezes, quando o jogo é de PC, eu já deixo ele pré-instalado, é só você baixar, extrair e começar a jogar já com todos os patches, mods instalados e configurados. Já são mais de 120 jogos nas suas versões definitivas e toda semana essa lista só aumenta. E por favor, não esqueça do like, porque isso me ajuda demais e me motiva demais a continuar firme e forte trazendo as versões definitivas de vários jogos clássicos. E se você tem sugestões de jogos para aparecer aqui em suas versões definitivas, comente aí embaixo, porque eu estou sempre olhando para ter ideias para futuros vídeos. É isso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.